Boa tarde. Sou o professor Marconi. Essa é a nossa aula 2 sobre o modelo de referência TCP/IP do curso de Informática para a Internet. Qualquer dúvida, vai lá entrar em contato através do e-mail marconisantanamassimo@gmail.com, logo abaixo. Então, o objetivo dessa aula, nós vamos conhecer o modelo que nasceu da internet, conhecer as principais aplicações, informar o aluno as portas de comunicação, conhecer a importância da camada de transporte, entender os funcionamentos dos protocolos da camada, TCP e UDP, conhecer o que é o protocolo IP, compreender o controle de link lógico. Então, vamos lá. O modelo de referência TCP/IP foi dividido em camadas bem definidas. Cada camada realiza uma tarefa de comunicação única, certo? Para estudar uma tecnologia. Importante aprender sua história. Então ele fala o seguinte, que a primeira rede de projetos no mundo, rede de pesquisa, foi a ARPANET. Ela foi propulsora daquilo que conhecemos hoje como internet. Surgiu na década de 60, praticamente em 1969, certo? Junto com ela, foram criadas redes de rádio e satélite, começando a surgir também nesse período. Então houve um problema de protocolo existente. Com isso, mais tarde, essa arquitetura foi conhecida como modelo de referência TCP/IP. E esse modelo foi definido pela primeira vez em 74. O nome TCP/IP vem dos nomes dos dois protocolos mais utilizados nesse modelo de referência, que é o protocolo de internet, o Internet Control Protocol, certo? E mais conhecido como IP, e o protocolo, certo, TCP, que é o protocolo de transmissão de dados da camada de transporte. Então, esses dois protocolos, o protocolo TCP da camada de transporte e o protocolo IP, são os principais protocolos dessa arquitetura e justamente ela batiza. Esse modelo de referência, ou a arquitetura TCP/IP, ele foi dividido em 4 camadas, enxugando assim aquelas camadas propostas pelo modelo OSI que nós vimos na última aula. O modelo OSI tinha 7 camadas, no modelo TCP/IP essas camadas só são 4. São a camada de aplicação, que permaneceu a mesma, mas com algumas diferenças, a camada de transporte, a camada de internet e a camada de acesso à rede. Cada camada dessa, você pode observar que existem inúmeros protocolos que são responsáveis por executar cada tarefa. Então, em cada camada existe funções. Cada função é executada por um protocolo específico que vai realizar esta determinada função, e essa função é única dentro da rede qual ele executa. Fazendo um comparativo assim com o modelo de referência OSI, você pode observar que a camada de aplicação ela absorveu as funções da camada de aplicação, apresentação e inserção do modelo OSI. A camada de transporte permaneceu a mesma, assim como a camada de rede, que agora é chamada de internet, e a camada física e enlace deram origem à chamada camada de acesso à rede, certo? Então, esta camada é uma camada que surgiu da junção dessas duas últimas. Então, nessa arquitetura, praticamente que permaneceu a mesma somente foi a camada de transporte. Então, você pode ter que alguns livros citem que o modelo TCP/IP possui 5 camadas, outro com 4. Mas na grande maioria, eles trabalham com 4 camadas. Isso varia de autor para autor, certo? Então, a gente lembra que o modelo OSI ele foi criado pelo órgão internacional de padronização, a ISO, certo? Com o nome de Open System Interconnection, ou seja, interconexão de sistemas abertos, que foi a proposta de padronização desses modelos. Por que isso? Porque nessa época existiam inúmeros fabricantes de computadores com inúmeros fabricantes de sistemas operacionais, como existe hoje. Então seria muito complicado fazer com que esses computadores de diferentes fabricantes se comunicassem, como acontece nas redes, como acontece na internet. Então, a ISO pensou no modelo de referência OSI para que outros modelos fossem criados. Esse nome é modelo de referência porque ele não foi criado o modelo OSI. E aí deu origem ao modelo TCP/IP, que foi baseado no modelo OSI. Então, o OSI é um modelo de referência, TCP/IP é uma arquitetura. Camada de aplicação. A
camada de aplicação é a mais próxima do usuário. Os programas utilizam os protocolos da camada de aplicação de acordo com sua finalidade, bate-papo, videoconferência, etc. Então essa camada seria o seguinte, aquela camada que se comunica diretamente com o usuário do aplicativo. Quando eu quero, por exemplo, navegar na internet, eu vou abrir um programa de navegação e vou navegar na internet através do programa. Então, na realidade, a camada de aplicação vai se comunicar com o meu programa para saber o que eu quero fazer. Naquele caso, navegar. Se eu quero, por exemplo, fazer um download, eu vou pegar um programa de gerenciamento de download e vou começar a fazer um download. Então, a camada de aplicação vai entender que naquele momento na rede você quer fazer esse download. Então, ela vai atender às necessidades do usuário, de cada usuário, dependendo do programa que você vai utilizar para isso. Essa camada ela possui o maior número de protocolos que existe. Aqui eu cito apenas os principais. O protocolo HTTP, que é o protocolo de funcionamento da internet. O FTP, que é o protocolo utilizado para transferência de arquivos, download e upload. Para eu enviar um e-mail, preciso do protocolo SMP. Para receber, eu vou precisar desse protocolo IMAP. O protocolo Telnet é aquele protocolo de acesso remoto. Por exemplo, quando os hackers invadem nossos computadores, ele utiliza para isso esse protocolo Telnet. Caso ele esteja desabilitado, não há como fazer uma invasão, um acesso remoto à sua máquina. Isso é um exemplo. O que são as portas de comunicação? Então, como eu disse para vocês, que a camada de aplicação, ela se comunica com o usuário e o aplicativo através de protocolos. Então, para cada serviço que existe na rede, navegação, você tem um HTTP, como a gente viu, FTP para se comunicar, enviar ou receber arquivos, os downloads, e assim sucessivamente. Existem, para que os protocolos funcionem, uma porta, que são a comunicação entre o aplicativo e o protocolo que vai executar o serviço. Essas portas, essas numerações de portas foram definidas pelo órgão internacional, a Internet Assigned Numbers Authority, Autoridade de Atribuição de Números, que é a IANA, que é responsável por distribuir esse número para cada protocolo, uma porta específica. Por exemplo, os antivírus que fazem monitoramento da internet, eles monitoram a porta. Então, se o antivírus vai monitorar a porta do protocolo FTP, tudo que passar de download vai ser verificado por aquele dispositivo de segurança. Então, cada protocolo existe uma porta única. Então, isso aqui é a porta de entrada e saída de informações de cada protocolo. Quando eu navego, eu vou estar abrindo essa porta. Se por acaso, por exemplo, um vírus entrar e bloquear essa porta aqui 80, não significa que a minha internet caiu como todo, que a gente só testa a internet abrindo um programa de navegação. As outras funcionalidades, como enviar ou receber arquivos, fazer um download, um upload, enviar e receber e-mail, acesso remoto e etc., estarão funcionando. Então, cada protocolo existe uma porta por onde as informações entram e saem da rede. E é dessa forma que as informações são filtradas, como também são monitoradas através de nossos programas de antivírus, de segurança. Nós temos agora a seguir a camada de transporte, que é a camada mais importante do modelo TCP/IP. Nela operam dois protocolos, o protocolo TCP e o protocolo DP, que são os protocolos de transporte, ou seja, cada protocolozinho, aquele acima da aplicação, precisa de um protocolo de transporte para enviar seus dados. Aí esses protocolos são responsáveis por entregar as informações que aquele protocolo de aplicação enviou, seja através de um aplicativo e através de uma porta, e vai entregar para o usuário final, ou para uma rede final, no caso. Então, o que seriam esses protocolos TCP? O protocolo TCP é um protocolo de transporte mais importante da arquitetura TCP/IP. Ele é responsável pela entrega de dados com segurança. Ele vai ser responsável por garantir que suas informações cheguem ao destinatário, como também ele vai ser o responsável pela qualidade de serviço. Então, quando nós enviamos um e-mail, o e-mail chega no destinatário, isso só foi possível pela ação desse protocolo, o protocolo TCP, que é o responsável pela entrega dos dados com confirmação. Então, quando eu envio um arquivo que ele chega através da rede ou da internet, isso é possível por conta do serviço desse protocolo. Porém, ele é um protocolo mais demorado para entregar em relação ao seu companheiro, seu irmão, o protocolo DP, que é um protocolo de transporte rápido, porque ele não tem a entrega ele não faz a garantia de entrega. Ele simplesmente entrega.
mas não garante a entrega. Então existem protocolos, aplicações que preferem trabalhar com o protocolo de transporte UDP por conta da velocidade. Por exemplo, os vídeos pela internet trabalham com UDP, as videoconferências, as chamadas por voz na rede, os VoIP, trabalham com UDP, porque é mais importante você ter uma velocidade maior do que uma garantia de entrega da informação. Então esse protocolo também é usado para aplicativos que preferem a velocidade do que a garantia de entrega. Obviamente, quando eu me mando um e-mail, por exemplo, eu não quero que o e-mail chegue muito rápido, eu quero que ele chegue. Diferentemente quando eu estou fazendo uma videoconferência. Eu quero que minhas informações sejam enviadas o mais rápido possível, mesmo que com algumas falhas. Por isso que os vídeos na internet, aquele chiadinho, aquela pequena interrupção, aquelas travas, porque está trabalhando com um protocolo sem garantia de entrega. Então aqui nós temos as características do UDP, que encaminha esses datagramas através do usuário para o usuário, mas sem confirmação de entrega. Já na camada de interredes, que é a nossa penúltima camada, nós temos aí, pessoal, um protocolo que opera nessa camada, que é um dos mais importantes, que é o protocolo IP, que juntamente com o protocolo TCP da camada de transporte, batiza toda a arquitetura. Ele é o principal protocolo da camada de internet ou interredes, certo? Isso varia, esse nome internet da camada internet ou interredes varia de autor para autor, certo? Ele é responsável por endereçamento dos dados, ele que diz para onde o protocolo, para onde o arquivo vai, de onde ele vai, para onde ele vai, certo? E faz o caminho que esses pacotes devem seguir, ou seja, o roteamento. Então, tudo na internet tem endereçamento, existe um endereço. Ele é esse protocolo que é responsável pelo endereço. Minha máquina tem um endereço, a sua máquina tem um endereço. Quando eu pego esse arquivo e envio para vocês assistirem a aula, ele está saindo com o endereço da minha máquina para o endereço de destino. É por isso que os crimes da internet não são perfeitos, por conta desse protocolo. Mesmo haja demora em você identificar, mesmo que um hacker tente invadir um computador, de alguma forma ele consiga, essas informações ficam endereçadas, porque não há emissor anônimo, como acontece, por exemplo, no correio, colocar uma carta só com para onde ela vai, e não com o nome do emissário, certo? Isso não existe. Na rede, todas as informações são endereçadas, certo? Esse protocolo, além de endereçamento, ele vai dizer a rota, ou seja, ele vai dizer o caminho por onde a informação deve percorrer para chegar ao destino, ou seja, ele vai dizer que vai ter que passar por um roteador de tal lugar, e por uma rede tal, até chegar no destinatário, certo? Essa camada também possui o chamado controle de acesso ao link lógico, ao meio lógico, ao meio físico, controle de acesso ao meio, que é o MAC. O endereço MAC é o endereço físico, o endereço IP é o chamado endereço virtual. O endereço MAC é o endereço físico, é o endereço presente em placas de rede. Esses endereços jamais vocês vão encontrar endereços iguais. Uma placa de rede tem um endereço físico que só ela vai ter no mundo inteiro. Então, é através da junção do endereço da placa de rede com o endereço IP é que um computador pode ser encontrado dentro de uma rede em qualquer lugar do mundo, como é a internet. Então, cuidado ao vocês enviarem arquivos de forma anônima através de programas, porque o destinatário sempre é encontrado. O emissor sempre é encontrado. Porque não há informação que saia de uma rede sem o endereço de origem. Justamente por conta do protocolo IP, que trabalha com endereçamento lógico, que é o endereço IP, e o endereço físico, que é o endereço MAC presente nas placas de rede dos computadores. Nós temos aí depois a camada host rede, certo? Que é a camada que foi criada através da junção do protocolo da camada física e de enlace e deu origem a essa camada. Então existem diversas tecnologias de rede que estão na camada host rede. Atualmente a maioria dos computadores utiliza a rede Ethernet, a qual está disponível em diferentes velocidades. As redes Ethernet são sem fios ou com fios, são aquelas que nós usamos atualmente, aquele cabinho azul, uma rede de fibra ótica, tudo são redes Ethernet. O que são redes Ethernet? Ethernet é o nome dado na tecnologia de computação de pacotes, que são usados nas LANs, que são as redes locais, desenvolvida pela empresa Xerox no início da década de 70, foi a primeira tecnologia física de transmissão nas redes. Então, a camada de host de rede, ela vai operar com os meios físicos, determinando quais são os tipos de cabo que você vai usar, no caso o cabo par trançado, que é o cabo Ethernet que nós utilizamos, as placas de rede, que são nelas que possuem o endereço físico
que é o endereço MAC, é a porta de comunicação do computador para a rede. Não existe computador na rede, ligado a uma rede ou ligado à internet, sem possuir uma placa de rede. Isso é impossível, certo? Nós temos as placas de rede com fio e temos as placas de rede sem fio. Isso todos são dispositivos que estão operando nessa camada, na chamada camada de voz de rede, certo? Nós temos aí os roteadores, que são dispositivos de interconexão sem fio entre os computadores. Então, nós podemos observar que nesta camada ela preocupa-se apenas com a transmissão dos dados e com os dispositivos que vão trabalhar com isso, certo? Então, ela é uma camada, tudo que sai do nosso computador é chamado de informação digital. E aí a informação digital ela tem que ser convertida em informação analógica para trafegar no meio físico. E aí, se eu for trabalhar com uma rede cabeada, minhas informações serão transformadas em pulsos eletromagnéticos para passar no fio. Se for um cabo de fibra ótica, ele vai ser transformado em sinal luminoso. Se for uma rede sem fio, em ondas de rádio. E assim ela vai ser transmitida. Quando chega no meu computador, essa informação ela é transformada novamente em formato digital e enviada para o aplicativo destinatário. Acontece quando eu estou, por exemplo, batendo um papo no Facebook. Então, isso é possível através das comunicações e dos dispositivos físicos que operam na última camada, que é a camada chamada camada de host rede. Então, resumo, a propulsora da internet foi a ARPANET. O modelo de referência TCP/IP surgiu para solucionar o problema de compatibilidade de protocolos da rede, ou seja, de diferentes fabricantes, diferentes criadores de sistemas operacionais e fabricantes de computadores. E o modelo de TCP/IP é dividido em camadas, e cada camada é formada por uma pilha de protocolos. Não é possível a camada de host rede se comunicar com a camada de transporte, se não houver uma comunicação de camada interrede, mas é possível a camada de transporte se comunicar com a camada de aplicação interrede. Uma camada depende de outra para haver a comunicação no modelo de referência TCP/IP. Então, as camadas se comunicam, certo? Constantemente, e através dos seus protocolos que as informações são enviadas, certo? Então, aqui nós temos as referências bibliográficas, onde vocês podem pesquisar mais coisas sobre este assunto e estejam à disposição para estar entrando em contato comigo através desse e-mail, certo? marcondesantanamaximo@gmail. Então, muito obrigado. Tenham boa aula e uma resolução boa dos exercícios. Até a próxima.